Bom dia, pessoal do nono ano, eu sou seu professor Milton, estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, na última aula eu passei para vocês aquele texto para vocês lerem, né? A gente leu em conjunto. Só a turma PAC não deu para a gente ler junto porque foi feriado na quinta, então não deu para a gente ver. Mas assim que a gente se vê, a gente vai trabalhar ele antes de trabalharmos essa aula de hoje, né? Vamos adiantando uma coisa aqui, eu vou pedir para vocês, antes de começarem a ver a explicação que eu vou dar hoje aqui, abram o livro de vocês na página 76. A gente tem uma explicaçãozinha ali sobre as pontuações das orações subordinadas adjetivas, que é aquele esquema das vírgulas que eu já expliquei antes. Não vale a pena eu dar uma aula focada só nisso, porque eu já expliquei isso na aula de orações subordinadas adjetivas, né? Se ficou alguma dúvida, volta lá e leiam esse trecho aqui, leiam esse trechinho. Deixa muito claro isso aqui sobre a diferença da restritiva e da explicativa, tá? Fica muito fácil. Leiam isso, leiam o texto também Deserto do Atacama e respondam o exercício da página 78, tá? Um exercício curtinho, de uma pergunta só. Façam lá. Pausem o vídeo, façam lá e voltem aqui pra gente continuar, porque vamos para outro assunto, vamos começar um novo capítulo, tá? Então, já voltaram, pausaram o vídeo, foram lá, responderam e voltaram, né? Tá bom, então, a gente continua agora daqui. Capítulo 4, de olho na notícia, e a gente vai ver o que agora, pessoal? Na página 79, abram aí o livro de vocês na página 79. A gente vai ver agora no gênero textual novo, o gênero textual da notícia, tá? E o que é a notícia, hein? A notícia, ela é um gênero textual em que predomina o quê? Predomina a informação. Você está comunicando algo, um relato informativo, tá? Na notícia, elas são relatados acontecimentos, informações, recentes e atuais, tá? Sempre a gente vê notícias sobre o que, geralmente? Sobre educação, sobre saúde, sobre esportes, sobre lazer, sobre entretenimento, sobre todo esse tipo de coisa. A gente consegue ver notícias sobre aqueles assuntos que a gente gosta, sobre aqueles assuntos que a gente não gosta tanto. A gente vê as notícias aonde? No jornal, no rádio, na televisão, no nosso celular, né? Através da internet. A gente também consegue acessar notícias através disso. E quais são as principais características da notícia, tá? As principais características da notícia são quais? Primeiramente, textos informativos relativamente curtos, tá? Os textos da notícia são informativos, ou seja, passam informações e são relativamente curtos, tá? Comparado a um livro, uma notícia é curta, tá? Se a gente for comparar a uma frase, não, né? Mas se a gente for comparar com outros gêneros textual, ela é curta, às vezes menor do que um conto até. A linguagem dela é formal e objetiva, tá? Ela visa exatamente isso, objetividade e clareza. Porque a linguagem dela é formal, de maneira clara e objetiva? Porque ela tenta passar o máximo de informação com o mínimo de palavras. Porque ela quer informar, ela quer que todo mundo que está lendo aquilo consiga compreender, seja aquela pessoa menos escolarizada que esteja escutando a notícia no rádio ou vendo na TV, ou seja, aquela pessoa mais culta que conhece mais da língua, que esteja lendo realmente aquela notícia, compreenda de maneira clara e objetiva o que ela está querendo passar, tá? A notícia ela também é impessoal. Ah, professor, o que é impessoal? O que é que isso quer dizer? O jornalista, ele não se coloca no seu texto. Ele é diferente de uma crônica. A crônica, apesar de ser atual, apesar de ser fatos cotidianos do dia a dia, o jornalista, diferente do cronista, ele não se coloca dentro da história, ele não se coloca no texto, nem como narrador. O jornalista, ele é aquela pessoa de fora mesmo, é o jornalista,
tá? É quem está escrevendo aquela história. As notícias também são imparciais, elas não defendem um lado nem defendem o outro, tá? Ou seja, se tem aquele site que você gosta tanto, que ele defende só o lado que você gosta, isso não é bem notícia, tá bem? Isso aí é um jornal opinativo, ou seja, de opinião. Ele está colocando a opinião dele. Do mesmo jeito que tem aquele que você não gosta, você considera que ele está mandando fake news, né? Se ele está dando a opinião dele, se ele não está sendo imparcial, obviamente ele também não está informando, ele está querendo passar uma opinião, muitas vezes moldar o seu ponto de vista, o ponto de vista daquele pessoal que acompanha daquela maneira, né? Daquela forma, moldar para aquilo, né? A notícia, tá, pessoal? As notícias, elas trazem pra gente esse tipo de informação e ela tem alguns elementos, tá? Os elementos delas são o quê? A gente tem o título, né? A manchete, que é o título principal, lá, grande, negrito. Isso eu tô falando de uma maneira como ela é colocada, organizada na maioria dos cantos. Por quê? Porque no jornal, por exemplo, no jornal da televisão, não tem como ter desse jeito, né? Mas num jornal impresso, na internet, no jornal virtual, numa revista, ela se configura dessa forma, né? Eu estou falando desse tipo porque é esse que a gente vai estudar. É a notícia escrita, né? Como a gente está estudando gênero textual, a gente vai estudar a notícia escrita. Então, primeiramente, a gente tem a manchete, né? O título, que é grande lá, em caixa alta, geralmente, negrito, assim, chamando a atenção. A gente tem o subtítulo, que é o que é que faz o subtítulo? Ele complementa o título, tá? A gente tem o título... O abacaxi está muito caro em João Pessoa. O abacaxi está muito caro em João Pessoa. E o subtítulo está lá. Os vendedores de abacaxi, os compradores de abacaxi relatam estar sofrendo para comprar menos abacaxi e estão pagando mais caro, tá? Ou seja, o título, abacaxis estão mais caros, o subtítulo, os vendedores, o relato que está o quê? Está complementando o título. E depois desses dois, a gente tem a introdução, tá? A introdução que responde às perguntas, tá? Tem umas perguntinhas aqui que sempre na notícia tem que ser respondida, né? Uma boa notícia, um jeito certo de dar a notícia. Que são as seguintes perguntas. O que, tá? Quem, quando, como, onde e por quê. Ou seja, o que fez o abacaxi ficar caro desse jeito? Quem foi o responsável por isso? Quando, ou seja, qual é o período que isso está acontecendo? Isso está acontecendo agora, no mês atual? Isso aconteceu no ano passado, em 2020? Como chegou a esse ponto? Como isso aconteceu? Onde? Em João Pessoa, né, que a gente já falou no título, mas a gente retifica aqui na notícia em si. E por quê? Porque ele está mais caro, tá vendo? Toda notícia vai ter essas respostas. Todo jornal informativo, toda notícia realmente informativa, ela vai responder essas coisinhas aqui, tá bem? Agora, pessoal, eu quero que vocês leiam o texto da página 80 e 81 e façam o exercício da página 81 até a 83, tá bem? A aula de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção e a gente se vê em breve, tá, pessoal? Tchauzinho.